Vamos abrir as nossas Bíblias, Atos capítulo 6 e 7. Hoje o pastor tem no coração o desejo de compartilhar com você sobre coragem e persistência. Esse ano para nós é o ano do discipulado, e nós estamos agora no mês de março. Nós tivemos uma imersão sobre o poder do Espírito Santo para completar a missão. Cheios do poder de Deus, nós vamos completar a missão que o Senhor nos confiou. E sobre isso, nesta noite eu quero meditar com os irmãos. Atos capítulo 6 e 7, nós vamos falar um pouco sobre a vida de Estevão. Já nós vamos meditar sobre ele. Domingo que vem nós vamos celebrar a Páscoa, e a partir do primeiro domingo de maio, primeiro domingo de abril, então nós vamos começar uma nova série à luz de segundo domingo de abril. Nós vamos começar uma série sobre 1 Tessalonicenses 2, que nós vamos ficar sobre vários domingos, estudando o capítulo mais discipular das Escrituras, nesse ano do discipulado. Nos últimos 7 dias, irmãos, ou um pouco mais, Deus me deu a oportunidade de novamente voltar à América Central. Nós estamos em mês de missões, e esse ano acabou dando certo que a minha viagem à América Central, a trabalho, a missões, fosse justamente neste mês em que nós estamos vivendo a nossa campanha de missões nacionais. Desde 2017 eu tenho ido, na verdade 2016, quando foi a primeira vez que eu fui a Honduras, missões mundiais, melhor dizendo. Deus tem me dado um grande privilégio de poder estar ali com os nossos irmãos da América Central. Não quero mencionar o país que eu estive esses últimos dias, os irmãos têm acompanhado e sabem por onde eu estava, mas eu sou imensamente grato em poder nos últimos dias ter vivido a oportunidade de estar ali. E mais uma vez, o sentimento que eu tenho ao voltar de lá é o quanto, Fernando, muitas vezes nós, aqui no Brasil, estamos perdendo a tão grande oportunidade de liberdade que nós temos. A gente só consegue entender o quão livres somos para cultuar a Deus, para pregar o Evangelho, para manifestar a nossa fé, quando você está num país ou em um lugar onde a manifestação da fé, onde a manifestação da sua religiosidade, ela de alguma forma é controlada. Aí você consegue dimensionar o que nós vivemos e que outros estão vivendo. E para mim, o que veio ao meu coração muito forte nesses últimos dias, convivendo com os meus irmãos, que ali eu me deparei com uma igreja corajosa e persistente. Uma igreja em que mesmo diante do caos, o caos político, o caos social, diante de toda aquela circunstância, tem um povo alegre, que levanta, adora a Deus com alegria, e tem uma convicção que Jesus está cuidando deles. Talvez a gente não consegue entender essa dimensão. É por isso que durante esses dias, em especial no mês de março, nós meditamos muito em Atos 1:8, quando nas últimas palavras de Jesus foi claro em dizer, Bruno: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esta palavra testemunha de Atos 1:8, no original é mártir, é aquele que dá a vida, é aquele que teve uma experiência tal com Jesus, que ele está disposto a ir a qualquer lugar, ainda que ele tenha que pagar com a sua própria vida, e ele fala daquilo que Jesus fez com ele. Eu tenho muitos amigos pastores que estão nesse contexto, e uma das histórias que um amigo me abraçou e me disse: pastor, nos últimos meses nós passamos alguns momentos muito desafiadores.
teve um momento que quase nós iríamos perder todo o nosso patrimônio. Mas ele me disse uma coisa em lágrimas que mexeu no meu coração. Ele disse: nós podemos perder todo o patrimônio, eles podem nos tirar todas as coisas, mas eles não vão roubar a nossa fé. Nós aprendemos a ser igreja além desse lugar, nós aprendemos a ser igreja além dos templos, nós aprendemos a ser igreja e entender que Deus está cuidando de nós, mesmo quando nós estamos reunindo de casa em casa. E aquele pastor me falava aquilo com lágrimas nos olhos, numa convicção: ainda que se preciso for perder todas as coisas, ele vai continuar servindo a Jesus. Eu pergunto a você, e eu fiz muito esta pergunta para mim durante esses dias: você estaria disposto a entregar a sua vida por causa do nome de Jesus? Você estaria disposto a abrir mão de algo por causa do nome de Jesus? É por isso que esse ano a gente tem investido tanto em compreender o que é discipulado, o que é seguir a Jesus. Porque senão nós podemos servir a Jesus de uma maneira tão superficial que basta uma chuva para que a gente deixe de estar. A pandemia deu um sacode na gente e apenas recebemos algumas restrições, mas já foi o suficiente para muitos de nós, de alguma forma, deixarmos a fé em segundo plano, deixarmos a nossa caminhada com Jesus em segundo plano. E aí eu lhe pergunto: o que você estaria disposto a entregar na sua vida para ser um crente em Cristo Jesus? O que você estaria disposto a abrir mão para servir a Deus verdadeiramente, ainda que lhe custe? É por isso que Atos 1:8 está dizendo que nós receberíamos o poder e seríamos testemunhas. Ou seja, poderíamos ser mártires, alguém que estaria disposto a entregar a própria vida, porque no Novo Testamento foi assim. Muitos dos discípulos deram a sua vida, foram lançados à boca do leão. Quando Paulo está escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, e ele diz: eu fui livre da boca do leão. Você acha que Paulo estava dizendo uma metáfora? Você acha que Paulo estava usando um exemplo? Não, porque muitos dos discípulos eram lançados na arena romana por causa do nome de Jesus, para serem o quê? Alimentos de leões. A história nos diz que o apóstolo Pedro foi crucificado, e quantos outros não deram a sua própria vida? No cristianismo, o martírio é algo que nós temos em muito na história. Agora, quanto eu e você estaríamos dispostos a oferecer algo para seguir a Jesus? Ou na primeira história, no primeiro arroxo, a gente abandonaria a nossa fé? É muito fácil, irmãos, levantar a mão: Jesus, eu te adoro, Jesus, eu te louvo, quando tudo vai bem. É muito fácil, irmãos, a gente exaltar a Jesus, e às vezes nas nossas dificuldades, nos nossos desafios, os menores que sejam, já são o suficiente para nos abalar. E é sobre isso que tem mexido muito ao meu coração: como ser uma igreja inabalável, como ser discípulos que ainda que aconteçam dias desafiadores. E quando a gente olha a nossa história, a história do mundo, para onde nós estamos correndo, aonde os caminhos nos levam, mais cedo ou mais tarde, eu e você teremos que nos posicionar de tal maneira que talvez podemos ter restrições por causa do nome de Jesus. É por isso que hoje eu queria que você, ao abrir a sua Bíblia em Atos 6 e 7, a Bíblia nos relata o exemplo de um homem. Lucas nos relata o exemplo de um homem, e o seu nome é Estevão, um dos discípulos de Jesus, que enfrentou uma extrema adversidade, e por causa da sua fé em Jesus Cristo, ele foi apedrejado. E apedrejado até a morte. Por quê? Pelo simples fato de crer em Jesus. Estevão foi o primeiro diácono da igreja primitiva.
Estevão foi escolhido para servir as pessoas, mas era um homem conhecido por uma fé fervorosa, uma convicção extraordinária acerca de Jesus, e estes 2 capítulos nos relatam sobre a sua vida. E eu fiquei a pensar durante esses dias, lendo a história de Estevão, e com tudo que eu estava vivendo, o que fez de Estevão ser um homem corajoso, ser um homem persistente, ser alguém que estava disposto a prosseguir diante de toda a perseguição. A vida de Estevão pode nos ensinar, irmãos, hoje, o que nós precisamos para permanecermos firmes diante da perseguição, diante da dificuldade, diante do dia feroz. Não ache que nós estamos livres disso, não. Não ache que o Brasil está livre disso, não. Não ache. Mas eu pergunto a você, você estaria pronto? Você continuaria crendo? Você estaria disposto? Que nível é o nosso compromisso com Jesus acerca do nosso discipulado com Ele? Qual é o nível, Rafael, da nossa relação, Chiquinho, com Jesus? Qual o nosso nível, Eduardo, de relacionamento com Ele? Ou será se por muito pouco nós não fazemos como Pedro? Eu não o conheço. É sobre isso, irmãos, que Estevão nos ensina, Alexandre. É sobre isso que Estevão vai nos ensinar. Sabe por quê? Porque quando eu olho há tão pouco tempo, se a pandemia deixou muitos dos nossos à beira do caminho, imagine uma perseguição mais pesada. Imagine se nós temos que passar por provações por causa da nossa fé. Imagine se realmente nós tivermos que fazer uma escolha. Qual será a nossa escolha? Talvez isso pareça tão distante de nós, que a gente não para nem para pensar. E por estar tão distante de nós, não nos paramos para pensar e não aproveitamos a liberdade que temos. São as duas coisas. Não pensamos como iríamos sobreviver a tudo isso, e não pensamos em aproveitar as oportunidades. Será que a igreja brasileira estaria pronta para enfrentar a boca do leão? Será se quando a gente levanta a mão e canta Sabor de Mel, será se a gente canta essas músicas triunfalistas, que nós vamos passar pela prova dando glória a Deus, mas de fato quando a prova chega, será se passaremos por ela? É sobre isso que esse texto está nos ensinando e vai nos levar a uma profunda reflexão. E se você está com a sua Bíblia aberta, hoje eu gostaria de no capítulo 6 e no capítulo 7, nos próximos minutos, notarmos alguns pontos importantes na vida de Estevão, que fez de Estevão um homem que estava pronto a ser um discípulo corajoso e persistente, a ser um discípulo que diante da perseguição teve firme diante do Senhor. Quais seriam as características? Como alguém pode ser perseverante? Se você está no capítulo 6, aqui nós começamos com a primeira característica, o primeiro princípio de um homem corajoso, o primeiro princípio de um discípulo persistente. Olha como é que começa o capítulo 6. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. A igreja estava crescendo, muita gente chegando, mas também chegaram os problemas. E ali tinham muitas viúvas, mulheres que necessitavam de ajuda, e dentre elas tinham as viúvas dos gregos e tinham também as demais viúvas, as viúvas dos hebreus. Então há um questionamento: por que algumas das viúvas estavam sendo esquecidas? Então os 12, os apóstolos, chama a igreja e diz: olha, nós não temos condições de cuidar de tudo isso sozinho. Então é necessário a gente escolher 7 homens
cheio do Espírito Santo, e nós vamos separar estes homens para que eles façam esse papel de cuidar destas viúvas de maneira muito especial. E aqui nós temos a separação dos primeiros diáconos no Novo Testamento. E olha como é interessante, e aí diz o texto que não é correto, verso de número 2, os discípulos falando, os apóstolos, que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, os irmãos escolham entre vocês, olha as características, 7 homens, de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para que os encarreguemos desse serviço. Quanto a nós vamos ficar encarregados da palavra e da oração. Então aquele parecer agradou a igreja. E aqui é interessante, como é bonito uma igreja que toma uma decisão. Aqui quem tomou a decisão não foi os apóstolos, quem escolheu eles foi a igreja. A igreja separou aqueles homens. Eles não foram separados porque eram amigos dos apóstolos, eles não foram separados porque era chegado ali dos 12, não. O que fez deles serem separados, diz o texto, eles elegeram, quem? A igreja. A igreja elegeu os 7 homens. E quem foi o primeiro nome a ser dito? Então elegeram quem? Estevão, homem cheio de fé e de quê? De quê? Homem cheio de fé e cheio de quê? Aqui está, irmão Evaldo, a primeira característica de um homem corajoso e persistente. Só permanece de pé diante da tribulação, diante da perseguição, diante da adversidade, quem está cheio do Espírito Santo de Deus. O que fez Estevão permanecer não era a sua coragem própria, mas o texto diz que ele foi escolhido porque ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, era alguém que tinha intimidade com Jesus, era alguém que ouvia o Espírito Santo, era alguém que tinha esvaziado de si mesmo e estava cheio de Deus. Era alguém que na palavra, na oração, na experiência com Deus, tinha deixado as coisas desse tempo para ser cheio de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Quanto mais cheio de nós mesmos estivermos, menos cheio de Deus estaremos. Quanto mais vazio de nós mesmos estivermos, mais cheio de Deus nós seremos. Qual o nosso desafio? Sermos vazios de nós mesmos, da nossa vontade, do nosso ego, da nossa carne, e sermos cheios de Deus. Sabe por quê? Só permanece de pé, só vai permanecer de pé quem está cheio do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos mantém de pé. Na nossa geração muito se fala sobre o Espírito Santo, fala que o Espírito Santo derruba. Na Bíblia o Espírito Santo mantém as pessoas de pé. É interessante isso. Nós temos uma geração que quer cair no Espírito. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus não é para te derrubar não. O Espírito Santo de Deus é para te manter de pé diante de todas as circunstâncias. O que nós temos é muitas meninices acerca do Espírito Santo. Nós temos uma geração que tem os extremos. Nós temos uma geração de uma igreja em que muitas vezes fala da Trindade, mas é uma Trindade que fala apenas do Pai e do Filho. Parece que o Espírito Santo não existe. Do outro lado, nós temos o extremo, onde no meio das manifestações e das meninices, como Paulo diz, tem um outro extremo do outro lado, mas existe um caminho equilibrado acerca da doutrina do Espírito Santo, em ser pleno, em ser cheio, em demonstrar o fruto do Espírito e ser cheio de Deus. Talvez hoje você está numa igreja batista assim, igreja batista falando de Espírito Santo? Sim, irmãos, porque nós cremos no poder do Espírito Santo, e Ele está aqui entre nós, e Ele manifesta no meio da igreja. Nós cremos nele, e é Ele que nos mantém de pé. Se nós não crermos na ação do Espírito Santo, nós vamos rasgar as Escrituras. Nós cremos na ação dele agora.
manifestando os dons, manifestando o serviço, mas principalmente, irmãos, quando estamos cheios dele, nós demonstramos o quê? O fruto: amor, paz, alegria, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há o quê? Lei. O que manteve Estevão de pé foi estar cheio do Espírito Santo. Este é o primeiro princípio. Foi por isso que ele estava cheio. Ele se manteve de pé porque ele estava cheio de Deus. O texto diz, ele era cheio do Espírito Santo, por isso ele ficou de pé. Agora olha o segundo princípio: só permanece de pé, sabe quem é? Quem é fiel à palavra da verdade. Se você continuar vendo o texto, você vai ver que os discípulos aumentam, a igreja cresce. E aí no verso 8 vai dizer que Estevão estava cheio de graça e de poder, e ele fazia sinais. Deus usava Estevão para que sinais e maravilhas acontecessem, e muitas coisas estavam acontecendo entre o povo. Mas existia ali uma sinagoga chamada dos libertos, que de libertos talvez não tivesse, só tinha um nome, porque não eram libertos, estavam presos à religiosidade, estavam presos à maldade, um coração duro. E estes irmãos da sinagoga dos libertos começaram a perseguir Estevão, e levantaram falsos acusadores contra Estevão, e diz o texto que eles atiçaram o povo para perseguir Estevão, a ponto que todos sentados no sinédrio, acusando Estevão, diante de tudo aquilo, começaram então a acusá-lo, a mentir contra ele, por aquilo que ele pregava, pela mensagem que ele acreditava. Qual era a sua mensagem? Ele era fiel a uma mensagem, ele era fiel à palavra. E é interessante que depois você pode ler o capítulo de número 7, que nesse momento, quando eles estão interrogando Estevão, diz o texto que o seu rosto brilhava, cheio de Deus. Aí ele começa a pregar uma mensagem, aí ele começa a pregar um sermão lá na sinagoga, e todos que estavam ali viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Então o sumo sacerdote vira para Estevão e pergunta: isso de fato é assim? Isso que eles estão acusando você é verdade? Aí ele prega o que ele acreditava. Aí ele começa desde Abraão, e ele começa a dizer como Deus separou Abraão, na sua convicção, como Deus mudou a vida de Abraão, como Deus mudou a vida dos patriarcas. E ele vem, ele fala sobre Jacó, ele fala sobre os filhos de Jacó, e ele vem geração por geração. Ele chega a Moisés, e ele vai falando de toda a história do povo de Israel, e ele mostra em toda a história do povo de Israel que existia um Messias, um Senhor, o qual ele acreditava, e o seu nome é Jesus. Sabe o que fazia o coração de Estevão se manter firme? Que Estevão acreditava na palavra, Estevão acreditava na verdade, Estevão acreditava nas escrituras, e ele conhecia a verdade de tal maneira que quando o confrontaram, que quando perseguiram, ele pega a palavra e ele começa a falar, e ele começa a falar com autoridade, e ele começa a dizer e contar toda a história. E ele prega, Derlei, um poderoso sermão, mas o maior sermão pregado por Estevão não foi o que saía da sua boca, mas era o que saía da sua vida. As pessoas enxergavam nele a presença de Jesus. Ele estava cheio do poder de Deus. Mas é interessante que ele era fiel à palavra, a palavra da verdade. E ele usa a palavra. Ele não conta história, ele não fala das suas experiências pessoais, não. Ele se remete às escrituras, e ele usa todo o Antigo Testamento, as escrituras que ele tinha na sua mão, para dizer: é nisso que eu estou crendo, é nesta verdade que eu creio. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão, e agora quem? Jesus. É nele. Ele usa a palavra, meus irmãos, de maneira muito especial, e ele fala desta palavra de maneira muito especial. E quando ele termina, ele diz: olha, vocês são teimosos. Ele vira para aqueles doutores da lei,
Ele vira para aqueles religiosos e diz: vocês são teimosos de coração e de ouvidos, porque vocês não acreditam na palavra. Sabe o que nos mantém de pé, irmãos? É isso aqui, irmãos, ó. O que mantém um crente em Jesus de pé é palavra de Deus. Sabe por que a gente tem uma geração tão frágil hoje no movimento evangélico brasileiro? Porque ninguém mais come a palavra. As pessoas não conhecem as escrituras, as pessoas não têm intimidade com o Pai, não conhecem as histórias da Bíblia. Aí quando chega a luta, quando chega a adversidade, aí começa a andar doido para lá e para cá e dizer: Deus, fala comigo, fala comigo. Você quer que Deus fale com você? Abre a sua Bíblia toda manhã, que Deus vai falar com você. Você quer ouvir Deus falar? Abre a palavra. Aí a gente corre para lá, vou atrás de um profeta, aí leva uma profetada de lá, volta todo desanimado. Por quê? Corre para lá, corre para cá, está em busca de homens. E nós precisamos ouvir a verdade. E a verdade que vem de Deus, ela já está revelada, ela está aqui, ó. Só que a gente precisa parar, ler, ouvir. E quanto mais eu leio a Bíblia, eu descubro quanto mais miserável eu sou. Porque é na Bíblia que nós aprendemos. É isso que Estevão nos ensina. Ele estava de pé porque ele tinha um compromisso com a palavra. Agora tem uma última coisa e a gente termina por aqui. O terceiro princípio: só permanece de pé quem está cheio do Espírito Santo. Só permanece de pé quem é fiel à palavra. Mas há uma coisa interessante no verso 54, 7:54. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Quem era que estava rangendo os dentes? Os doutores da lei, os irmãos da sinagoga dos libertos, que de libertos não tinha nada. Tem muita gente que está na igreja que tem nome de liberto, mas que de liberto não tem nada. Que liberto não tem nada, e principalmente quando é confrontado pelo poder do Espírito Santo e pela palavra, age desse jeito. Olha como é que eles agiram: com o coração cheio de raiva. Irmãos, quando eu vejo um crente com o coração cheio de raiva, eu oro por ele. Ele ainda não entendeu o Evangelho, persegue as pessoas, é alguém que não conheceu a Jesus. Assim estava esse povo. Mas olha o que diz o verso 55. Estevão estava cheio do Espírito Santo e fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava sentado à direita de Deus. E ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Só permanece de pé quem é cheio do Espírito Santo. Só permanece de pé quem crê na palavra. Mas só permanece de pé quem tem experiências pessoais com Deus, quem tem experiência pessoal com Jesus. A experiência do irmão, do pastor, ela é muito valiosa, mas nós precisamos ver o céu aberto e ter uma visão do céu. Porque quando eu tenho uma visão do céu, irmão Marcelo, aconteça o que acontecer, eu vou continuar firme. Por que Abraão partiu para uma terra desconhecida? Porque ele teve uma visão do céu. Por que Moisés aceitou o desafio de libertar um povo que estava preso há tantos anos? Porque ele teve uma visão do céu. Por que Daniel continuou firme e os seus amigos, vamos jogar lá na fornalha, continuaram firmes? Sabe por quê? Porque eles tinham uma visão do céu. Sabe por que Paulo deixou tudo? Porque no caminho de Damasco, ele teve uma visão dos céus. Quando nós temos uma visão dos céus, meus irmãos, aconteça o que acontecer, venha o que vier, a gente continua firme. Sabe por quê? Porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Qual foi a última vez que você viu a Jesus? Qual foi a última vez que você teve uma experiência pessoal com Jesus? Qual foi a última vez que você diz assim: eu vi Jesus? É interessante que quando Estevão tem essa experiência, irmãos, olha o que acontece em seguida. Eles, porém, começaram a gritar bem alto, Jair, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e o expulsaram da cidade. E começaram a fazer o quê?
apedrejá-lo. Começaram a atacar pedras em Estevão, e as testemunhas deixavam as suas capas, olha que interessante, deles aos pés de um jovem chamado Saulo, enquanto apedrejavam. Irmão, quando o homem tem uma visão do céu, quando o homem tem uma visão de Deus, pode apedrejar, pode fazer o que for, porque olha que interessante, enquanto apedrejavam, Estevão orava. Estevão orava dizendo: Senhor, recebe o meu espírito. Um homem que tem a visão do céu, pode vir a perseguição, pode vir a luta, pode vir um apedrejamento, que nós temos a certeza de quem está conosco, a firmeza e a convicção. Podem me perseguir, pode tirar tudo que eu tenho, pode tirar todas as coisas, porque eu sei quem está comigo. É por isso que o apóstolo Paulo vai ser claro: porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando eu tenho uma visão do céu, meu irmão, aconteça o que acontecer, eu sei em quem eu creio. É por isso que aqueles irmãos, que nos últimos dias eu estava com eles, o negócio não está fácil não, a pressão está grande, mas aqueles irmãos levantam cedo e começam a orar, começam a adorar a Jesus, e vem a luta, vem a perseguição, e eles estão adorando a Jesus. Sabe por quê? Porque eles tiveram uma visão dos céus. Agora o que mais me impressiona, e eu termino aqui, sabe o que a visão do céu faz com a gente? Olha o último verso. Então Estevão se ajoelha, e ele grita, irmã Samara, quando ele se ajoelha, ele diz: Senhor, não os condene por causa desse pecado. A turma está chovendo ele de pedra, a turma está perseguindo ele, a turma está mandando bala em cima dele, e um homem que tem uma visão de Deus é assim, ele se coloca de joelho e ele começa a orar para pedir perdão por quem o está perseguindo. Isso parece loucura, mas é só um homem que tem a visão de Deus faz isso. Ele começa a orar e dizer: Senhor, perdoa eles, perdoa eles, eles não sabem. É como Jesus: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Fica de pé, meu irmão, nós vamos terminar nessa noite. Irmãos, como nós vamos permanecer de pé? A luta está grande, a perseguição está grande. Irmãos, lá em casa a gente tem um ditado que a gente diz assim: só sabe a dor que eu sinto no meu pé quem calça o meu sapato. Não é assim? Talvez você não tenha enfrentado alguma perseguição maior, assim é esse nível que esses irmãos estão enfrentando, mas talvez na sua casa, na sua família, na sua história, você tem passado por lutas e adversidades. Gente mal tem tentado te destruir, gente mal tem tentado te desanimar, gente mal tem arrebentado você, mas em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos cumprir a missão com coragem e com persistência. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Ele está conosco, Jesus está na nossa vida, o Espírito Santo está sobre nós. Quando nós cremos nele, nós recebemos o selo do Espírito Santo de Deus. Mas agora nós precisamos mais e mais buscarmos ser cheios, que para vencer essas lutas, que para vencer essas perseguições, meu irmão, não dá para ter uma fé rasa não, não dá para ter uma vida assim de crente meia boca não. Tem que ser seriedade com Deus, porque a gente precisa estar cheio de Deus, a gente precisa estar cheio da palavra, e a gente precisa ver Jesus, porque quando a gente vê Jesus, está chovendo pedra, está arrebentando a gente, está batendo na gente, mas eu tenho uma visão muito maior, e quando eu vejo Ele, eu sei que eu estarei para
sempre com Ele. Ele é o meu refúgio e fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que eu acredito, a quem eu tenho a convicção que Ele está comigo, e se eu o tenho, eu não preciso de mais nada. É isso. Quando a gente serve a Jesus, meu irmão, que o coração está cheio do poder de Deus. Lutas virão? Virão. Se alguém te disse que servir a Jesus não é passar por luta, mentiram para você. Jesus disse que nós passaríamos por aflições, mas tem de bom ânimo. É por isso que Davi viu lá atrás: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E se Ele está comigo, eu não preciso de mais nada. E Ele vai estar comigo como? Cheio do poder de Deus na minha vida, cheio da palavra, mas tendo experiências pessoais com Jesus. A experiência do meu irmão pode ser muito boa, mas é dele. A minha oração é que nesta semana você veja o céu se abrir. A minha oração é que nessa semana você tenha uma experiência tal com Jesus, que tudo aquilo que está doendo no seu coração, você sinta o cuidado de Deus, e você possa fazer como Estevão: Senhor, estão me apedrejando, mas eu te peço, perdoa essa turma aí, Senhor. Perdoa esses camaradas, muda a história deles. Vamos adorar a Jesus.